Fala galerinha do terceiro, professor Leandro de novo aqui com vocês. Tem aquelas atividades que eu tinha enviado durante a semana, tem duas que eu não tinha explicado para vocês. Eu vou fazer um apanhado rápido aqui para vocês tentarem resolver elas aí, tá? Deixa eu até diminuir a tela aqui. E eu vou fazer uma orientação, mas vocês tentem resolver de novo, tá bom? Então, pegando lá no PDF, tem a parte que ele fala do cruzamento de dois galos, né? Do galo lá e a galinha, que tem as penas aí com cores diferentes. Então ele coloca no exercício que tem um galo branco cruzando com uma galinha preta, e depois vão formar indivíduos que são azuis. Então, o que eu sempre comento com vocês? Vocês têm que pegar, anotar as informações que tem lá no texto de vocês. Então, vamos aqui por slide para a gente montar. Então, pegando aqui no slide, o que o exercício está nos trazendo de informação, moçadinha? Ele está falando que tem um galo, voltando lá no exercício, ó, tem um galo branco e galinha preta. Lembra que eu dei a dica para vocês que cor na genética, geralmente, não é sempre, tá? Mas geralmente na genética, quanto mais escura a cor, maior é a dominância. Então vamos lá, nós temos duas cores aqui, ó. Nós temos o branco e nós temos a cor preta das penas desses animais, branco e preto. Quem seria dominante e quem seria recessivo nessa situação? Quem é mais escuro é dominante, então o preto seria dominante sobre o branco. Então eu sei que o preto, ele vai ser azão alguma coisa, tá? Ele poderia ser azão azinho, como ele poderia ser azão azão. Bom, são possibilidades. Primeiro a gente tem que levantar as possibilidades. E o branco sempre vai ser representado por letra minúscula. Sempre o branco, né? Sempre o recessivo. No caso aqui, o recessivo, não o branco. Sempre o recessivo é representado por letra minúscula, as duas. Porque se você botar um azão ali, ele deixa de ser branco e passa a ser a cor preta. Então, quando o exercício falar que é recessivo, sempre as duas letras são minúsculas. Quando ele falar que é dominante, nós temos duas possibilidades. Ele pode ser que o homozigoto dominante, ou ele pode ser o heterozigoto. Então, quando é dominante, a gente tem que analisar o texto certinho para saber do que se trata, porque tem as duas possibilidades para dominante. Só que o recessivo não, o recessivo sempre é minúsculo, as duas letras sempre minúsculas. Falou que é recessivo, vocês já colocam as duas letras minúsculas aí. Vamos voltar lá no exercício, ó. Então ele diz que teve o cruzamento, sendo ambos homozigotos. Então tanto o galo quanto a galinha, ambos são homozigotos. Então vamos lá, gente. Qual é o genótipo desse galo, se ele tem que ser homozigoto? Se ele tem que ser homozigoto, gente, ele tem que ser azão. Né? A cor preta, o galo é preto, deixa eu ver aqui. Não, o galo é branco, né? Então assim, ó, para a cor preta, no caso é a galinha. Para a cor preta, que é no caso a galinha, ele está dizendo que é homozigoto. Então não pode ser azão azinho, porque o azão azinho é heterozigoto. O exercício está dizendo que ambos são homozigotos. Então o galo, qual vai ser o genótipo do galo se ele é homozigoto e o branco é recessivo? Azinho, azinho. Então esse é o cruzamento que vocês vão montar. Vão pegar ambos homozigotos, que o exercício está dizendo, ó. Tanto o galo branco quanto a galinha preta, ambos são homozigotos. Vocês vão fazer esse cruzamento de um com o outro. A gente vai lá no quadrinho de Pinê, vocês vão jogar um azinho em os quadros, um azão no outro quadro. Bom, assim que vocês vão estar montando lá. Deixa eu diminuir essa tabela aqui, a gente não precisa dessa linha. Ou vocês vão fazer o cruzamento, vai formar os pares aqui. Eu não vou fazer o cruzamento não, porque eu quero que vocês terminem aí. Depois volta para o texto. O texto está me dizendo o seguinte, que em F1, ou seja, esse resultado que vocês vão ter aqui, ó, nesses 4 quadrinhos, é o F1. Esse cruzamento aqui, o resultado dele é o F1, porque os parentais, o parental são o galo e a galinha. São os primeiros, são os pais, a geração parental. O resultado dessa geração é o F1. E ele está dizendo que no F1, 100% vai ser azul. Agora outro detalhezinho, gente, ó. Vou fazer o primeiro cruzamento só para vocês entenderem aqui, ó. Daqui vem um azão e lá de cima vai descer um azinho, tá?
vem um azão, azinho e assim por diante. Ele está dizendo que no F1, que é esse caso aqui, todos vão ser azuis. Então olha outra informação que o exercício está nos passando. Ele está dizendo que quando nascer azão, azinho, ele vai ser cor preta? Não, ele vai ser cor azul. Então, mas o senhor não falou que se tiver pelo menos um azão, ele nasce com a cor preta? Sim. Se tiver pelo menos um azão, ele nasce com a cor preta, desde que o exercício não tenha colocado uma outra condição. Então vocês têm que acompanhar o que o exercício está dizendo. Esse exercício está dizendo isso. Esse exercício está dizendo que se tiver um heterozigoto, ele não é preto, ele é azul. Então esse exercício está dizendo isso. Se o exercício não tivesse colocado essa condição, moçada, vocês teriam azão, azão sendo preto, azão, azinho também sendo preto. Se ele não tivesse colocado essa condição, mas o exercício colocou uma condição, nós temos que seguir a condição do exercício. E aí, ele está dizendo, do cruzamento dos indivíduos de F1 obtém-se F2. Depois que vocês fizerem o cruzamento aqui do F1, depois que vocês fecharem esse F1, vocês vão fazer um outro cruzamento, porque ele vai cruzar, você vai cruzar o F1 com ele mesmo. Vocês vão fazer o cruzamento dos indivíduos que foram formados aqui, e vai cruzar de novo. Vocês vão cruzar o F1 com ele mesmo. Como só tem azão, azinho no F1, é isso que vocês vão formar. Quando formar esse F2 aqui, aí vocês vão olhar em cada quadro que cor que vai ter em um, que cor que vai ser no outro, que cor que vai ser no outro. Então assim, o F2, se você tiver azão, azão no quadrinho, azão, azão seria que cor? Cor preta. Então podemos até retirar esse daqui, ó. O azão, azão, se tiver azão, azão, ele nasce com a cor preta. Se tiver azinho, azinho, ele nasce com a cor branca. Se tiver azão, azinho, ele nasce com a cor azul. Então lá no F2, vocês vão ver aqui que vocês vão formar de par nesses quadros. E aí, por exemplo, digamos que 3 quadros desse eu tenho azão, azão. Então quer dizer que 25, 50, 75% deles estão sendo com a pena preta. Eu tenho apenas um que é azão, azão. Então é 25% com a cor preta. Então primeiro vocês vão fazer os dois cruzamentos e ver o que forma. Aí vocês vão e respondem lá as alternativas. 25% é preto, 50% azul, 25% branco. Será que isso está correto? Então tem que ver lá no F2. Então primeiro vocês vão cruzar os parentais, esse homozigoto com ele mesmo, que é a primeira etapa, vai formar o F1. Depois o resultado do F1 vocês cruzam novamente e formam o tal do F2, que é esse que eu coloquei por último. E aí o F2 que vocês vão dizer o resultado. Então depois que cruzou tudo isso, fechei, o F2 tem qual resultado? O que eu obtive depois lá no final do F2? Isso aqui é para o exercício 1. Agora vamos descer, deixa eu puxar lá para o último, que é o que tem a tabelinha, tá? Deixa eu até trocar aqui para vocês observarem no PDF. Puxando, invertendo aqui, lá para o PDF. O nosso PDF, aqui ele mostra uma tabela lá no exercício 4. Aí o exercício 4 tem uma tabela. Mesma coisa, gente, vocês anotem as informações que o exercício traz para vocês. E depois vocês vão tentar resolver. Então o que ele está dizendo aqui, ó? Os genes alelos atuam na determinação da cor de uma planta, na semente. Azão dominante. Azão dominante gera que cor? Cor púrpura. Então quando o indivíduo tiver o azão, ele vai nascer com a cor púrpura. Se o indivíduo então tiver azinho, ele é recessivo, azinho, recessivo nasce com a cor amarela. Isso é o que o exercício está dizendo. Lembra que todo recessivo é letra minúscula, os dois, então vocês já sabem que o genótipo aqui para amarela vai ter que ser um azinho, azinho. Pro púrpura, ele pode ser azão e azinho, como ele pode ser azão, azão. É diferente lá do exercício do galo, tá? Porque lá no exercício do galo ele falou que o heterozigoto nasce azul. Esse exercício aqui não tá dizendo isso. Então, se ele não colocou uma condição, então o púrpura, tiver um azão, já é púrpura. Dependente se ele é heterozigoto ou homozigoto, ele já nasce púrpura, porque você tem lá um azão. Se a gente pegar aqui
o heterozigoto, esse azão é dominante, não vai deixar o amarelinho aqui surgir, que é o recessivo. Esse exercício não botou aquela condição do anterior do galho. Então aqui sim a gente pode ir tranquilão, que se surgir uma letra maiúscula, o indivíduo já nasce com a cor púrpura e não vai ser mais amarelo, porque o dominante inibe o amarelo de surgir, tá bom? Esse aqui é mais tranquilo. Aí você vem na tabela. Aí nós temos aqui a tabelinha. O que ele está dizendo aqui, ó? Que nessa tabela, tá? Deixa eu só voltar para vocês o slide. Agora eu vi aqui que o slide não apareceu na hora que eu falei, ó. Vamos lá pro slide, ó. Aqui no slide é o seguinte, ó. O azão púrpura. Se for azão, azinho nasce púrpura. Se for azão, azão, ele vai nascer púrpura. Se tiver pelo menos um azão, ele já é púrpura, porque o dominante vai inibir o recessivo de aparecer. E o azinho amarelo, então o genótipo aqui azinho para ser amarelo do recessivo. Agora volto lá pro PDF, pra vocês entenderem. Ó, olha a tabelinha. A tabelinha está dizendo aqui resultados. Ó. Então ele colocou aqui cruzamentos que estiveram, cruzamento 1, 2, 3 e 4, e o resultado que teve desses cruzamentos. Vocês vão ter que fazer o que, gente? Vocês vão ter que cruzar esses indivíduos. Então aqui onde está esse numeralzinho romano, esse 1, esse 2, esse 3, esse 4, vocês têm que descobrir qual que é o genótipo que está escondido ali. Então, por exemplo, quem que eu cruzei aqui com azinho, que depois no final vai formar 100% púrpura. Então vocês vão ter que fazer esses cruzamentos um por um para tentar descobrir o resultado que está aqui, ó. Então eu vou pegar o primeiro aqui, por exemplo, ó. Vou lá no... Deixa eu trocar o slide aqui. Jogar no slide. Eu vou pegar o número 1 ali. Ele está dizendo que tem que ser 100% púrpura. Nós temos que fazer os testes. A gente vai ter que testar aqui para ver. Então, digamos que eu acho... Ó, lá na tabela ele não está colocando aqui que alguém cruzou com azinho e formou 100% púrpura. Então, vamos lá. Vamos colocar o azinho aqui. Eu acho... que o outro que está escondido lá no 1zinho do numeral romano, eu tô achando que aquele lá é um outro azinho. Então tá, vamos colocar aqui azinho. Aí coloquei azinho. Na hora que formar os pares aqui, não vai ser tudo azinho. Opa, não é aí, aqui, azinho e azinho. Então tá, eu acho que lá no número 1 é o azinho que tem que estar lá. Volta lá pro PDF. Eu acho que é o azinho que tem que estar lá. Gente, se eu colocar um azinho aqui, eu vou formar 100% púrpura. O meu resultado vai ser 100% púrpura. Vamos ver no slide o que formou? No slide formou 100% o que? Azinho. E quando ele era azinho, nasceu com qual cor? Amarela. Então não bate com o resultado da tabela. Então quer dizer que lá na minha tabela, nessa parte que está aqui na minha tabela, ó, nesse primeiro cruzamento não vai ser no lugar desse 1 aqui de numerais romanos, não vai ser aqui no lugar desse 1 que vai estar presente o que? O azinho. Aqui vai ter que ser um outro tipo de genótipo, que eu vou ter que cruzar com esse azinho para dar 100% púrpura. Vocês vão fazer a mesma coisa para esse 2, para a mesma coisa pelo 3 e a mesma coisa pelo 4. Vocês vão ter que ficar fazendo os resultados, vão ter que ficar botando os genótipos ali. Primeiro coloca com azinho, vê se dá certo, vê se dá o resultado aqui. Depois azinho, vê se dá o resultado. Depois azão, vê se dá o resultado. Um desses aí vai dar o resultado que ele está falando na tabela. E aí qual que é a pergunta dele? Qual genótipo aqui em cima que está escondido aqui no meio desse 1, 2, 3 e 4, que está escondido o azinho? Qual desses indivíduos aqui que se eu botar o azinho cruzando, bate com o resultado que está aqui? Então, por exemplo, se eu botar azinho aqui, ele dá 100% púrpura? Se sim, então é esse aí que é o cruzamento correto. Se eu botar o azinho aqui, dá 50% púrpura e 50% amarela? Será que dá isso mesmo? Ah, professor, não deu, então não é esse daqui. Então o que vocês vão ter que fazer, gente? Vocês vão ter que ficar fazendo cruzamento, vai ter que fazer uns testes para ver qual desses que vai bater com o resultado. Aí naqueles que vocês colocarem aqui, que o azinho bater com o resultado, vocês vão marcar lá nas alternativas. Então tem duas alternativas aí que o genótipo azinho dá o resultado que a tabela está falando. Então vocês vão ver qual desses aí que vai bater esse resultado, tá bom? E aí descubra qual também
é o genótipo que está escondido aqui, ó. Então, por exemplo, qual é o genótipo que está nesse 1 aqui que vai dar 100% púrpura? Eu coloquei para vocês lá, azinho, a gente viu que não, ele dá 100% amarela se eu colocar azinho, azinho. Então não pode ser ele. E aí vocês vão testando. Deixa eu só mostrar a figurinha para vocês aqui dos galos, as cores, que eu acho que o pessoal não conhece. Ali no primeiro exercício ele falou do galo branco, né? Então aqui vocês verem como que é o galo branco, ó. Pra quem tá na dúvida, tem o pessoal me perguntando, senhor, não sei qual que é. Aí tem o preto, no caso ali é quando as penas são pretas, ó, bem preto. O azul não é bem um azul, tá vendo? Vai ser azulão, né? Um azul, a casa aqui é uma mesclagem. Oh meu Deus, não é isso que eu quero que apareça aqui. Penas azuis. Então, só título de curiosidade mesmo para vocês verem, ó. No caso aqui é uma mesclagem da coloração, seria mais próximo desse aqui, ó. Não é um azulão, ele é um próximo, um aproximado, tá bom? Com as penas azuis, para vocês estarem conhecendo. Aí tentem fazer o exercício, qualquer coisa vocês vão me mandando, perguntando. Provavelmente, gente, nós vamos fazer aí alguns trabalhos à distância, em grupo. Vou passar para vocês em grupo e vou fazendo as orientações, tá bom? Um abraço aí para todo mundo e até a próxima.